Estamos dando início a mais uma aula de TCC1 para a turma de enfermagem do P9 Noite, junto também com a turma de radiologia que estará assistindo a aula com vocês. Então, gente, como de praxe, eu pergunto para vocês se vocês autorizam que essa aula seja gravada para que depois eu possa estar disponibilizando ela para que vocês assistam no meu canal no YouTube. Vocês concordam que essa aula possa ser gravada e publicada? Sim, professora. Sim, professora. Então, onde paramos na semana passada foi, a gente estava falando sobre questão de réplicas, né? Onde a gente estava finalizando ali aquele exemplo onde eu citei da situação onde a gente estaria utilizando, na verdade, coletando dados em João Pessoa e em Patos. Lembra que a gente estava falando sobre a questão da coleta da glicemia, que era importante a gente ter a mesma forma, né, de coletar aqui em João Pessoa, ser os mesmos procedimentos que fossem ser feitos em Patos, em Campina, em Monteiro, ou seja lá qual fosse a cidade, né, que o estudo estivesse englobando. Então, é importante que vocês sempre tenham atenção nisso quando vocês forem estar coletando os dados que envolvam mais de um local, justamente para que não haja, no final, né, impossibilidade de vocês compararem os resultados de vocês simplesmente porque vocês coletaram em cada local de uma forma diferente. Então, como dito no final da aula passada, replicação implica fazer o mesmo número de medições em sujeitos diferentes, chamados réplicas ou unidades experimentais. E aí, no caso, essas réplicas, no exemplo que a gente tinha falado, foi justamente a questão de estarmos utilizando várias cidades. Então, as cidades seriam as réplicas, aonde tudo que eu fizesse em uma cidade, eu teria que estar replicando, né? Eu teria que estar fazendo da mesma forma nas outras cidades. E aí, por que fazer réplicas? Fazer réplicas, ela é importante, né? Justamente a gente comparar várias, não só cidades, né? Mas, por exemplo, vários estabelecimentos, vários hospitais, várias UBSs e assim por diante. É importante isso porque existe variação. Então, cada cenário ele pode estar trazendo respostas diferentes, né? Cada indivíduo tem uma situação, cada vamos supor, cada cenário vai poder ele estar trazendo respostas diferentes. Então, no momento que você está fazendo, vamos supor, um estudo no hospital público, em determinada situação, como, por exemplo, na disponibilidade de insumos. Então, pode ser que no hospital público a questão dos insumos, do uso de EPIs, né, do uso de descartáveis, seja mais restrito do que num hospital privado. E você observa essas diferenças, ou vice-versa. Então, existem variações e por isso que é importante fazer réplicas para você poder estar estudando de forma que identifique que um cenário, às vezes o cenário pode ser igual, você está comparando dois hospitais públicos, mas cada um vai ter suas peculiaridades, tá? Então, para a gente usar como exemplo aqui, trazer um exemplo sobre a questão das réplicas, vamos supor que você vai fazer um estudo onde você quer verificar a diferença de alturas entre homens e mulheres. Só que aí a sua hipótese é de que homens e mulheres eles não diferem na altura, ou seja, que eles têm a mesma altura. E aí você pega apenas um casal e determina a altura de ambos. Então, qual é o problema dessa pesquisa? O que é que vocês acham? Hein, gente? Pessoal?
Você vai fazer uma pesquisa onde você quer verificar. Então, você vai fazer uma pesquisa onde você quer avaliar a diferença entre alturas. Só que na sua hipótese, você diz que na sua hipótese não existe diferença de altura entre homens e mulheres. Certo? Essa é a sua hipótese. Aí você vai coletar os dados para descobrir, né, se realmente sua hipótese vai ser aceita ou não. Só que aí na sua metodologia para coleta de dados, você pega apenas um único casal, uma mulher e um homem. E aí, qual o problema desta pesquisa? O problema seria E ele foi coletado um casal, deveriam ser mais casais. Heloísa, quer comentar algo também? que deveriam ser mais homens, mulheres, dependendo de ser casal, para ver a diferença de altura de cada um. E isso é o que eu acho. Então, vamos lá. O erro aí. Então, as duas estão corretas, tá? A gente falou, eu coloquei aqui casal, mas não necessariamente que seja pessoas que estejam tendo um relacionamento, tá? Foi casal no sentido de ser um homem e uma mulher. Não que também só exista casal dessa forma, tá? Só para ficar claro. Mas, então, se você quer verificar algo tão amplo quanto a altura de indivíduos do sexo masculino e indivíduos do sexo feminino, você não pode pegar apenas um único representante de cada. Porque vai que, coincidentemente, aquelas pessoas, elas tenham a mesma altura. Então, aquele homem e aquela mulher que você pegou para coletar os seus dados, elas têm a mesma altura. Aí você pega e diz, pronto, hipótese aceita, homens e mulheres não têm diferença de altura. Então, totalmente errado esse resultado e totalmente errado a coleta de dados também. Então, como que a gente poderia resolver isso? Gente? Como é, professora? Como que a gente poderia fazer uma metodologia para resolver esta questão de pegar apenas um casal? E agora eu não sei responder. Vocês já deram a resposta. E atrás das pessoas fazer uma pesquisa de campo com mais gênero, homem e mulheres. Com mais pessoas. Exatamente, para a gente poder ter uma definição correta da hipótese, né? Exatamente isso. Então, eu pegaria não só um representante de cada um, né? Eu pegaria mais pessoas. Aí sim. Mas aí vem a dúvida: quantas pessoas? Como saber isso? O máximo que você puder, né? Que você tiver. Será que. Pode falar. O máximo de pessoas que você puder, né? Tendo autorização de cada uma delas, seria uma ótima forma. Mas que eu acho que. Eu tenho uma dúvida. Eu acho que poderia ser um tanto X de mulheres e um tanto X de homens. Teria que ser números iguais. Isso aí teria que ser números iguais. Pronto, números iguais. É isso que eu tô dizendo. Se teria que ser números iguais. Mas aí, como que eu chego a 20 casais? Eu vou estar falando casal, tá, gente? Só para simplificar aqui, que seria 20 homens e 20 mulheres. Então, mas como que eu chego a esse número? 20 casais, 50 casais, 1 milhão de casais? E aí? Aí a gente que vai atrás de cada um deles. Não. Você já tem que ter pré-definido na sua coleta quantas pessoas você vai ter que coletar. E não chegar de forma aleatória e aí quem for aceitando, você escolhe. Então, vamos lá. Existe um teste estatístico.
eu não lembro o nome, mas que ele vai ajudar vocês justamente a definir isso, certo? Ignorem a letra que vai ficar, tá? O garrancho que vai aparecer aqui para vocês, o esquema, a coordenação motora, porque desenhar com mouse não é fácil. Então, vou criar um gráfico aqui para vocês, tá bom? Aqui do ladinho. Então, a estatística, ela vai ajudar vocês dessa forma. Então, ela vai dar para vocês um resultado que vai fazer com que vocês saibam se você vai coletar 5, 10, 50, 1 milhão e assim por diante. Então, à medida que você vai tendo o número de pessoas, né, se fosse da forma que vocês estavam falando, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter um gráfico que ele vai aumentando, 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 só que vai chegar uma hora que esse gráfico ele vai normalizar. Tá? Ignora essa partezinha final, tá? Vou colocar aqui assim. Não, peraí. Não gostei. Vou desenhar de novo aqui só o finalzinho para ele poder ficar correto. Como eu disse, ignorem a coordenação motora. Pronto. Deixei ele retinho aqui no final. Então, o que é que a estatística ela vai estar trazendo para vocês? Deixa eu mudar aqui de cor. Este ponto aqui ó, foi onde a gente achou um valor Este valor aqui, vamos supor que corresponde à média, que é o que vocês têm que achar, o número de pessoas mínimas para que a partir daquele ponto a média seja sempre a mesma. Então, eu coletando aqui, pode ver ó, que a linha vai estar sempre reta. Então, tanto faz coletar aqui ou coletar aqui. Vamos supor que aqui eu tenha 1000 pessoas. Desconsiderem o garrancho. Então, eu tenho 1000 pessoas. Vamos supor que aqui eu tivesse, sei lá, 30 pessoas. Então, observem que em 30 eu ainda estou subindo. Se eu estivesse coletando aqui, sei lá, 6... Não, deixa eu corrigir aqui. Então, se eu estivesse coletando aqui 250, ela ainda não normalizou. Se eu estivesse coletando aqui então, vamos supor que aqui fosse 700. Ela ainda não normalizou, mas quando chegou aqui em 1000, ela continuou estável. Então, este pontinho aqui vai ajudar vocês a definirem a seguinte forma. Se eu tiver 1000, se eu tiver 2000, se eu tiver 5000, não importa. Eu sempre vou ter a minha mesma média. Isso ajuda vocês a não coletarem informação a mais sem necessidade. Porque a gente vai trabalhar com médias, certo? Então, se aqui eu sempre vou ter a mesma média, para que eu vou coletar 1 milhão, gastar tempo, dinheiro, se com 1000 eu já tenho aquela mesma resposta? Deu para entender? Tem gente? Eu tô com dúvida, não entendi Sim. muito bem, não. Qual parte? Também não. Vamos lá, gente. Vocês estão entendendo que isso aqui é um gráfico, Tenta né? explicar de outra forma, professora?
Vocês estão entendendo que isso aqui é um gráfico? Sim, professora. Certo? Vocês estão observando que tem um crescimento aqui no número de pessoas que vocês vão estar coletando. Quanto mais pessoas vocês forem coletando, inicialmente o gráfico ele vai estar me mostrando que eu ainda não cheguei na média. Se eu coletar 50, a minha média vai ser, vamos supor aqui, 1 metro. Ai, Meleca. Cadê? Aqui. Deixa eu mudar de cor. Então, aqui com 30, eu tive a média de 1,80 m, certo? De altura. Aqui em 250, vamos supor que me deu uma média de 1,70 m. Aqui com 700 pessoas, me deu a média de 1,75 m. Quando eu cheguei aqui nesse ponto, me deu a média de 1,72 m. Se eu coletar mais, ele vai continuar me dando 1,72 m. Se eu coletar 2.000 pessoas, ele vai me dar a média de 1,72 m. Se eu coletar 1 milhão de pessoas, ele vai me dar a média de 1,72 m. Se eu coletar 100 milhões de pessoas, a minha média vai ficar 1,72 m. Então, eu tenho que achar este valor mínimo, tá? Para eu otimizar minha pesquisa. Se eu achei esse valor mínimo, que nesse caso, nesse exemplo que eu estou dando aqui, foram 1.000 pessoas, então para que eu vou estar gastando tempo em dinheiro, coletando com 2.000, com 50.000, com 1 milhão, que se sempre a minha resposta vai ser 1,72 de média. Deu para entender agora? Mas Agora no sim. caso tem um gráfico ou tem uma fórmula, alguma Tem coisa um que diz programa que quando a gente estatístico. chegar naquela quantidade de pessoas, Isso, mesmo passando dali, não vai alterar o resultado. existe um teste estatístico para isso, que eu, como eu falei, eu não lembro agora qual é o teste, isso é matemática, tá? Mas Entendi. existe um teste que vai ajudar nisso. Deixa eu só avisar aqui para o pessoal. Pronto. Vamos lá. Deu para entender agora, né? Eu não, como eu falei, eu não lembro qual é o nome da estatística aqui, até porque não vem ao caso. Eu só estou orientando vocês que existe como você definir qual vai ser o número mínimo que vocês têm que ter, certo? E esse número de pessoas mínimo vai depender também da quantidade do número total que vocês tiverem. Exemplo, se eu quero fazer... Acho que é a moda. Hã? Sim, Eu acho que moda, é a moda que a variância, senhora desvio está falando. padrão, tudo isso é estatística, mas a gente não vai entrar aqui nesse mérito da matemática, tá? O que eu quero trazer para vocês no exemplo é o seguinte. Vamos supor, porque aqui eu coloquei de forma aleatória, eu não disse qual era o total, não é? Só que agora eu quero que vocês, vamos supor, vocês vão fazer uma pesquisa aonde vocês vão informar qual o número ou quantas pessoas vocês vão coletar, né, para saber a diferença de altura entre homens e mulheres, eu quero a média de altura entre os alunos da Santa Emília de Rodar de enfermagem. Então, vamos supor que o meu total fosse 400 pessoas. Aí eu joguei lá na estatística e ela me disse que com 20 casais, estou jogando um número aleatório, tá, gente? Então, vamos supor que 20 casais seriam suficientes para eu atingir aqui, ó, meu número mínimo, tá? Então,
eu agora não quero mais só saber dos alunos de enfermagem, eu quero saber da instituição inteira. Então, vamos supor que eu tivesse 400 alunos só de enfermagem e agora da faculdade toda, incluindo todos os cursos, né? Enfermagem, biomedicina, radiologia e estética. Então, eu quero saber agora do total. Então, vamos supor 1.000 alunos. Então, de 1.000 alunos, eu vou manter os meus 20 casais. Meu total aumentou. Então, eu vou ter que aumentar a minha média também, o número. Tá? Então, vamos supor que sejam 50 casais. Agora, eu quero não apenas os alunos da Santa Emília. Eu quero saber a média de alunos, a média de altura das pessoas que residem lá no bairro da faculdade, lá no bairro da Torre. Eu vou continuar com os mesmos 50 casais? Não. Então, vamos supor agora que para o bairro eu precise de 100 casais. Eu quero saber agora o número total, ou número total não, eu quero saber a média de altura, né, a variação entre a altura entre homens e mulheres de João Pessoa. E aí? Quem poderia dar uma sugestão? Como? Lembrando que agora a gente pode utilizar a questão de réplicas. Já dei a dica. E aí, pessoal? Ninguém tem ideia? Quero saber agora de João Pessoa. João Pessoa tem mais de 800 mil habitantes. Eu vou ter que coletar a altura de todo mundo? E aí? Ninguém? Não, só do bairro da Torre. Não, mas você só coletou do bairro da Torre. Você pegou 100 casais para o bairro da Torre. Mas agora eu quero saber de João Pessoa. E aí? Vamos pensar então, da seguinte forma. Como eu falei, João Pessoa, né, tem quase 800 mil pessoas. Então, a matemática ela vai estar ajudando você, né, como eu mostrei aqui no gráfico. E aí você pode definir, por exemplo, que coletando 5 bairros, onde nesses 5 bairros eu vou fazer a replicação de coletar 100 casais em cada bairro, aí tá ok, eu consigo, né, ter uma média boa para João Pessoa. Só que agora eu quero Paraíba. E aí? Será que a média de João Pessoa corresponde à média da Paraíba? Provavelmente não. E aí, como é que eu faço para Paraíba agora? Ninguém. Da Pegar de outros estados também, né? Não, eu quero Paraíba, eu quero a média da Paraíba. Aí pegar pessoas de outros estados também, né? Não, eu não quero pegar. Cidades, sim. Cidades. Aí eu faria da mesma forma. Então, eu faria o seguinte. Da mesma forma que eu fiz para João Pessoa, né, eu escolhi 5 bairros para pegar em cada um 100 casais. Então, eu vou fazer o seguinte, vamos supor, sortear 10 cidades dentro daquele estado. Nas 10 cidades, eu vou sortear 5 bairros e nos 5 bairros eu vou coletar os 100 casais. Se eu quiser saber para o Brasil, aí eu vou fazendo a mesma coisa. Vou sortear tantos estados, e pode ser até por região. Aí, dentro de cada estado, vou sortear 10 cidades. Das cidades, vou sortear 5 bairros. Dos 5 bairros, eu vou pegar 100 casais, ou 200 pessoas. Certo? Deu para entender ou não? Deu. Dependendo do meu total, eu preciso estar ajustando, certo? Porque, por exemplo, eu não poderia pegar só Paraíba e dizer que a média de altura da Paraíba corresponde ao Brasil todo. Lógico que não, até porque, por exemplo, no sul do país a gente tem muitos descendentes de europeus, aí a média de altura deles é mais alta. Então, a gente precisa
ter, né, esses aspectos, ter o cuidado quando for definir a metodologia para verificar esses aspectos. E aí, no caso, a réplica seria o quê? Tá fazendo todos os procedimentos em todos os locais que fossem ser necessários à coleta dos dados. Então, continuando aqui. Então, uma vez pegar um casal, a gente pegasse 10, né? Mas a gente já trouxe como solucionar isso. Então, trabalhar com réplicas é uma forma de gerir a variação interindividual, ou seja, variação que acontece naturalmente, né? Então, se todo mundo fosse igual, não precisava fazer estudo, né? Se tudo fosse exatamente da mesma forma. Então, quanto maior o número de réplicas, maior a nossa confiança que a diferença não é devido ao acaso. E aí vem isso aqui que eu estava explicando no gráfico, tá? Ai, cadê minha setinha? Então, isso aqui que eu estava explicando aqui no gráfico, certo? Enquanto eu não chego na minha média aqui, eu vou ter o quê? Eu vou poder ter números que vão estar variando. Então, essa variação é ao acaso, mas eu vou chegar num ponto que eu vou ter agora, né, a certeza de que a partir dali todo mundo vai me dar a mesma média. Tá, a estatística ela é pensada durante a elaboração do projeto, antes e não depois da coleta de dados. Justamente porque a estatística que vai estar em vários aspectos ajudando a pesquisa de vocês. Então, lembrem-se, eu estou preparando vocês, eu estou ensinando vocês aqui a construir um trabalho científico, independente dele ser só o TCC de vocês, né, agora para graduação, ou ser futuramente a monografia de uma pós-graduação, né, como, por exemplo, especialização, ou uma dissertação lá, quando vocês estiverem fazendo mestrado, ou futuramente uma tese, quando vocês estiverem no doutorado de vocês. Então, não importa qual é o nível, ou simplesmente um artigo que você está querendo publicar, você está fazendo uma pesquisa e vai estar escrevendo ali para resolver, né, algum problema que você verificou dentro do seu cenário ali, do seu ambiente de trabalho ou em qualquer outra situação. Então, é importante que vocês entendam que existe essa possibilidade da estatística, mesmo se vocês não estiverem utilizando elas agora, neste momento. E randomização, vocês já ouviram falar? Vocês sabem o que é? Hein, gente, o que é algo randomizado? Pelo exemplo que eu estou vendo ali embaixo, pega na lista telefônica da Paraíba e telefona para o primeiro número de cada página par. Você está pegando simplesmente uma amostra, é como se aquela pessoa que você ligou, ela está respondendo pelas outras que você não ligou. Não. Não é isso. Ok, tem mais outra ideia? Não sei o que é. Eu também não sei. Aleatório? Isso mesmo. Então, vamos lá. A gente tem uma situação dentro da pesquisa que pode se encaixar em outras situações também, que é chamado de randomização. Quem aqui já jogou videogame na vida, ou já viu, pelo menos, né? Sabe o que é um videogame, pode até nem ter jogado. Mas para quem jogou, e aí eu falo por ser conhecedora do assunto, no sentido de saber jogar. Então, para quem jogou videogame, um exemplo simples de vocês associarem com a randomização é em jogos de luta, tá? Existe, lógico, várias outras situações, mas vamos supor um jogo de luta onde você pega, escolhe o seu personagem, né, que você vai lutar ali, o seu lutador, e tem lá o seu adversário que você pode escolher também. E aí tem a opção de você escolher ou a forma randomizada, né? Porque geralmente os jogos tinham lá, principalmente para quem jogou na época de Super Nintendo, Nintendo 64, né? Nem tudo era traduzido, aí tinha lá random, né?
que é o quê? Justamente a forma aleatória. A forma aleatória do jogo ali, escolher quem seria o seu adversário. Tá bom? Então, trazendo aqui para a realidade da pesquisa, a gente tem também pesquisas randomizadas, tá? Não serão todas as pesquisas que poderão utilizar essa forma, tá, aleatória, que foi o que a gente estava falando agora há pouco. Ah, eu vou pegar 20 casais, né? Eu vou determinar a altura lá dos casais para o Brasil. Então, em cada estado eu vou sortear 5 cidades. Por que eu vou sortear? Porque assim eu faço com que aquela pesquisa ela não seja induzida, né? Ela de fato tem um resultado mais correto. Porque se eu escolher as cidades, vamos supor que eu quero, na minha hipótese, eu disse que as mulheres são muito mais altas que os homens, e aí eu coloco, para pegar as mulheres, eu pego uma cidade onde a média de altura das mulheres é altíssima. Ou seja, eu estou induzindo o meu estudo, né, para aquela resposta. Então, isso não é correto. Então, para evitar isso, em algumas situações, a gente usa a randomização. Então, neste caso aqui desse estudo, então, quem vai ganhar as próximas eleições para governador? Então, vamos supor que a gente estivesse fazendo, né, as eleições aqui da Paraíba e os candidatos fossem Pelé e Jô Soares. Então, se a gente estiver considerando, né, que é o que algumas pessoas colocam ao avaliar, Pelé foi um grande jogador de futebol, né? Então, vou votar nele. Simplesmente por esse fato. Não porque ele vai ser um bom gestor, não porque ele vai fazer com que o Estado cresça, nada disso. É só porque ele foi jogador de futebol. Né? Como aqui no Brasil, muitas pessoas, né, idolatram o esporte, então isso é critério suficiente para votar nele. Aí a gente tem o outro lado, Jô Soares, uma pessoa culta, uma pessoa conhecedora de vários aspectos da economia, da sociedade, da filosofia, da saúde, entre, né, como eu disse, vários aspectos. Não estou dizendo que Pelé será um péssimo gestor e Jô Soares será um excelente. Não. Educação, conhecimento, né, não é sinônimo de que você vai ser uma pessoa honesta, que você não vai ser corrupto, que você não vai fazer coisa errada. Não é isso que eu estou falando. Mas só considerando o aspecto de conhecimento, é muito melhor você colocar na gestão, seja lá do que for, por exemplo, numa gestão de um hospital. É melhor colocar um leigo ou um profissional da saúde capacitado para poder gerir todo o hospital ali. É óbvio que é melhor colocar uma pessoa que tenha conhecimento, né? Então, trazendo nesse aspecto aqui, como já dizem, né, Pelé calado é um poeta, ou seja, ele, né, até para fala asneira, então, como jogador de futebol é excelente, mas como uma pessoa que pudesse estar ali representando o Estado, provavelmente não seria uma boa escolha, diferente, né, do que o Jô Soares estaria ali trazendo, né, a nível de poder debater, esclarecer como gerir situações para que o Estado pudesse crescer. Então, a gente faz o quê? Tipo Tiririca. A nível de conhecimento, eu acho que ele está mais para Pelé do que para Jô Soares. Não, eu sei, eu tô dizendo assim, porque por ele ser famoso, o pessoal começou a votar nele só sim. que por causa disso. Na verdade, votaram como uma forma de... como é que chama? Ai, meu Deus, deu um branco agora. Protesto. Isso, como uma forma de protesto. Só que isso é ruim, gente, porque esse voto como uma forma de protesto, ele vai estar ali representando, né? E muitas vezes pode não ser uma boa representação, né? Estamos vendo aí o resultado agora, né, no nosso país. Não vamos votar em certo partido, então vamos colocar um genocida, né? Um cara totalmente preconceituoso, racista, homofóbico, misógino, que idolatra torturador, que é fascista. Então, vamos botar uma pessoa dessa no poder porque a gente é contra o outro. Então,
estamos colhendo as consequências disso, né? Então, vamos lá. E aí, trazendo a questão do Pelé, a gente tem um bom exemplo de jogador de futebol que trouxe bons resultados. O Romário, né, que foi um excelente jogador de futebol, e ele, como deputado, ele trouxe vários projetos, foram aprovados, e trazendo retorno para a população, denunciando as coisas erradas. Então, como eu falei, não é porque é o jogador de futebol que não vai ser um péssimo representante. Não. Então, as pessoas elas podem sim adquirir conhecimento, até porque Romário era uma pessoa formada, né, que conhecia também de gestão, e aí ele acabou trazendo bons resultados, né? Foi uma surpresa ali para muita gente, e que bom, né, que foi uma surpresa boa e não o contrário, porque de surpresa ruim, na verdade a gente já espera, né, que o político seja um gestor ruim aqui no nosso país. O problema é que parece que as pessoas focam justamente no pior que tem. Então, vou pegar a lista telefônica aqui da Paraíba, que a gente está trazendo um exemplo aqui, né, para o nosso estado, e aí eu telefono para o primeiro número de cada página par. Então, foi o critério que eu criei dentro da randomização, né? Então, vai ser a forma aleatória. Quem tiver ali, seja homem, seja mulher, não importa, o primeiro número de cada página par vai ser a pessoa que eu vou ligar e fazer, né, a minha, vamos dizer assim, a minha intenção de voto, né, fazer a pergunta ali da intenção de voto das pessoas. Só que aí, como eu falei, existem situações em que a randomização ela não pode ser aplicada. E aí a gente vai estar falando sobre isso. Então, problema da randomização. Neste estudo, os eleitores de... Vamos supor que eu estivesse pegando só a cidade de Campina Grande. Então, os eleitores de Campina, eles são representativos do Estado? Ou seja, a intenção de voto lá da cidade de Campina Grande é quem ganha as eleições? Eu posso dizer só pela intenção de voto dos campinenses que fulano vai ganhar? Sim ou não? Terra chamando? Não. Não. Até porque Campina Grande não representa 51% do estado. E mesmo que representasse, não seria 100% de Campina Grande que iria votar na mesma pessoa, não é? Então, se a gente estiver fazendo um dado, né, bem interessante, para não dizer engraçado aqui do nosso estado, geralmente, se não for todas as vezes, que tem eleições para governador, pelo menos das que eu me lembre, quem ganharia em João Pessoa, né, as intenções de voto dos pessoenses geralmente são diferentes da intenção de voto dos campinenses. Principalmente se tiver a família Cunha Lima envolvida, né? Então, os campinenses têm um amor ali por aquela família, mesmo, né, o Cássio Cunha Lima tendo sido governador, tendo sido caçado, provado que ele roubou, mas o povo hidrolatra... Eu sou de lá, mas detesto aquela família. Não, mas você tem que pensar que muita gente lá, né, boa parte dos campinenses idolatram sim a família. Não fale mal da sua mãe, mas não fale mal de um Cunha Lima. Eita, gosto demais do povo dos Cunha Lima. Então, não estou levando o mérito deles como pessoa, tá? Até porque eu não conheço nenhum deles. Estou falando do mérito como político, principalmente, né, o que foi caçado aqui em nosso estado, provadamente como sendo, né, corrupto, tá? Só para vocês terem ideia, na época que teve a cassação, que foi em 2009, eu lembro bem essa data, porque eu tive um prejuízo gigantesco, eu era professora do estado. E aí, durante todo o ano, do início do ano, né, quando começou as aulas em fevereiro, até setembro, que foi quando ele estava como governador, a gente não recebeu 1 centavo de salário. Até hoje. Aí, quando ele foi cassado, tudinho, eu não lembro quem foi que assumiu agora, deu branco, mas aí em outubro... Ricardo. Não foi Ricardo, não.
Foi um gordinho, eu esqueci o nome dele. Aí foi em outubro, a gente recebeu a partir daí. Ou seja, muitos professores abandonaram, né, deixaram de ensinar, porque ia ficar trabalhando de graça, e o deslocamento de você trabalhar, né, ir até o local, transporte, alimentação, tudo. No caso, como eu moro com minha mãe, na época também morava, né, aquele dinheiro não era algo, vai fazer a diferença na minha vida, né, eu vou deixar de comer. Mas a gente pensava muito em quem era pai de família, mãe de família, que estava ali trabalhando. Realmente, aquilo era o ganha-pão. Ficaram 9 meses sem comer, sem pagar a conta. Foi muito triste, uma vergonha. E até hoje a gente não pode nem entrar na justiça. Não vai receber. Certo? Então, infelizmente, né, a gente tem retratos aí em vários cenários onde políticos fazem o que quer, né, e acabam ficando por isso mesmo, pelo contrário, se aposentando com a fortuna de dinheiro nosso. Né? Então, professora, essa técnica de randomização, eu não sei se é a mesma, porque assim, na pesquisa do TCC eu tinha achado o que o Ibope utiliza, né? Hoje em dia, as pessoas quem vai elas passando, não podem... eles vão pegando. Só que antigamente eles ligavam para as pessoas aleatoriamente e perguntavam em qual canal você está assistindo agora, entendeu? Sim, era aleatório. De Ibope de televisão, sim. Nina, Isso é um tipo de uma randomização. pesquisa. Eu participei, eu não acreditava nesse negócio, não, mas eu participei de uma pesquisa dessa. No caso, foram lá em casa. Foram lá em casa, deram um questionáriozinho para perguntar, era sobre canal de televisão. Menino, não é que esse negócio existe mesmo? E aí eu fiz as respostas lá. Então, quem tem telefone tem as mesmas preferências, tem as mesmas preferências de voto de quem não tem telefone. Lembrando que a gente está falando aqui do nosso estado, aonde, infelizmente, né, somos um estado, podemos considerar um estado pobre, comparando com outros, e que tem ainda muitas pessoas que a sua casa não tem nem sequer energia elétrica, quanto mais ter telefone. Certo? Então, quem tem telefone tem as mesmas preferências de quem não tem? O que é que vocês acham? Não. Não. Não, né? Então, não, porque a realidade é diferente. A realidade é diferente. Quem está em casa vota da mesma maneira de quem está a trabalhar fora de casa, ou seja, eu estou fazendo essa ligação para coletar os dados entre 2 e 3 horas, porque quem trabalha de manhã para tarde ainda está fora e quem trabalha de tarde para noite já saiu também para ir trabalhar. Então, eu estou pegando realmente quem trabalha dentro de casa ou quem não trabalha, né? Fica dentro de casa. Vota da mesma forma de quem roda a cidade todinha para trabalhar e trabalha fora? Não, porque é uma coisa, quem está em casa assiste pela televisão, né? Vê aquela coisa bonita, mas quem passa por aquilo é que sabe realmente o que a cidade precisa. Então, quem está no dia a dia vê o caos urbano, vê a falta de segurança pública, vê o asfalto todo arrebentado, vê os ônibus superlotados, sucateados, vê assalto o tempo todo, né? Então, lógico que eu vou ter uma perspectiva diferente de quem está lá, né, em casa, ou trabalhando, ralando em casa, né, de home office, ou de perna para cima, né, só curtindo mesmo, né, alguém está trabalhando para aquela pessoa. Então, é lógico que vai ser diferente. É igual você querer comparar, por exemplo, uma pessoa milionária que só anda de jatinho, de helicóptero, de carro de luxo, essa pessoa querer opinar sobre a questão de transporte público. Qual é o conhecimento de causa que ele tem? Né? Só conhece transporte público olhando de cima ali do helicóptero, quando ele vai se deslocar de um local para outro. Então, político que só sabe o que é hospital quando ele está governando, eleição. Mas nunca entrou dentro. Uhum. Só em época de eleição. Então... Oi? Alguém falou alguma coisa aí? Alguém? Não? Tá bom.
Então, deu para entender, gente, que a gente precisa avaliar alguns aspectos de acordo com cada pesquisa, para verificar se aquela metodologia que a gente está querendo colocar realmente se encaixa para aquele estudo. Então, vamos ver outra pesquisa aqui. Essa aqui a gente vai utilizar a randomização, tá? Então, vou pegar a contagem de parasita no sangue de uma ave que transmite doença ao homem. Então, é importante a gente saber quais as aves e a proporção de parasitas no sangue dessa ave, para que a gente trabalhe, né, com profilaxia, trabalhe com medidas de evitar ali, contaminações. E aí, no início, estou super empolgado, né? Cheguei lá no laboratório, 8 horas da manhã, dormi bem, comi bem, fiquei trabalhando em uma única amostra. 5 horas depois, só naquela amostra que eu vou para outra. Então, vocês já tiveram aula em laboratório, né? Conhecem microscópio. Então, vocês sabem que a posição do microscópio, você ficar muito tempo ali, dói pescoço, dói as costas todas, a vista, você começa a ver até unicórnio ali, né? De tão cansado, aquela luz o tempo todo. Então, realmente fica muito cansativo. Só que aí, existem métodos que vão otimizar o seu trabalho. Como assim? Vou citar aqui um exemplo para esse estudo. Então, vamos supor que eu sempre esqueço, gente, o nome dessa plaquinha, tá? A gente tem uma plaquinha. Eita, saiu até retinho. Menino! Gostei, saiu bem quadradinho. Então, vamos supor que eu tenha essa plaquinha aqui e eu vou dividir ela. Ai, vou só falar, ó, feio. Ai, não, peraí. Deixa eu apagar aqui. Então, eu vou dividir ela. Vamos supor que tivesse dividido em tamanhos iguais, tá, gente? Eita, pera aí também. Sem acanalhar o negócio, né? Gente, só quem desenhou com... Seria uma tabela ou não? Não, porque ela é uma plaquinha mesmo. Ela é uma vidraria, tá? Ah, tá. Ela é uma vidraria tipo placa de Petri. Só que ela é quadradinha e toda dividida. Ela tem uns compartimentozinhos. Aí eu estou dividindo aqui para simular, tá? Essa divisão da plaquinha. Como eu disse, considerem aqui como se tivesse tudo do mesmo tamanho, tá, gente? Ignore aí as diferenças. E aí, o que é que eu faço? Eu nomeio as linhas e as colunas dessa plaquinha. Por quê? Porque eu vou usar a randomização nesse estudo. Como assim? Então, deixa eu terminar aqui. Ai, meu Deus. Então, vamos supor que eu tenha 100 ml de sangue de cada ave que eu tenho que avaliar. Certo? Até aí, estão conseguindo entender? Eu tenho 100 ml de sangue da ave, de cada ave que eu tenho que avaliar. E aí, lembram que a gente fez esse gráfico aqui, ó, que vai nos dizer qual é a média, né? Qual seria o número suficiente para eu estar tendo uma média, né, que faria com que eu otimizasse minha pesquisa, minha coleta de dados. Então, vamos supor que desses 100 ml, a estatística me disse que 20 ml seriam suficientes para eu avaliar a média. Então, 20 ml eu tenho o quê? 5 quadradinhos desse. Certo? 5. Cada um, se a gente estiver dividindo, né? Aqui tem 25 quadradinhos por 100, a gente teria 4 ml. Isso é matemática, tá, gente? Estou fazendo bem rápido aqui as contas. Então, em 20 ml, eu teria o meu número mínimo. Se em cada quadradinho eu tenho 4 ml, então 5 seria suficientes.
Então, vamos supor que de forma aleatória aqui foram sorteados esses quadradinhos, tá? Pronto. De forma aleatória saiu isso aqui. Então, os quadradinhos que eu estou avaliando vão ser 1D, 2C, ai meu Deus, 3B, 4E e 5C. Por que tem que ser aleatório? Porque quando a gente vai distribuir o sangue aqui com os parasitas, né? Pode ser que nas bordas a gente acabe tendo uma quantidade menor de parasitas pela distribuição. Então, no centro pode ser que tenha uma concentração maior. Então, para evitar isso, né, evitar que o estudo ele induza o resultado, então o que é que eu faço? Eu sorteio. E aí, como eu vou estar sorteando sempre em todas as amostras, então eu tenho uma pesquisa que vai trazer mais resultados fidedignos. E aí, vamos supor que em cada 20 ml eu tenho resultado de... Ai, peraí. Então, a gente vai fazer uma regrinha de 3, tá? Mais uma vez, matemática básica. Então, 20 ml eu consegui 150 parasitas. Só que eu não quero saber quanto vale em 20 ml. Eu quero saber quanto vale em 100 ml. Então, se em 20 ml eu tive 150 parasitas, em 100 ml, aí, como eu disse, regrinha de 3. Vocês fazem muito, né? Em diluição, algumas coisas assim. Então, em 100 ml, eu vou ter X. Aí, como que eu faço a conta aqui? 20x igual a 100 vezes 150. Então, eu tenho... Ai, meu Deus, meus zeros aqui. Eu tenho 15 mil. Aí, x igual a 15 mil dividido por 20. E aí, eu tenho o meu resultado, certo? Então, assim, eu conseguiria saber, né, ter um resultado para aferir para 100 mil. Então, no lugar de eu perder tempo olhando 25 quadradinhos, avaliando todos 100 ml, o que é que eu faço? Eu vou apenas avaliar 20 ml. Então, isso é uma forma de otimizar a pesquisa, né, e utilizando aqui a randomização. Deu para entender, gente? Pessoal, alguém tem dúvida? Parabéns. Alguém tem dúvida? Não, professora, eu não entendi. Deu para entender, né? Então, vamos... Oi. Entendi. Oi, Luiz. Alguém falou alguma coisa? Eu não entendi muito bem, não, professora. Nem eu. Tá. Vamos lá. Vocês entenderam que em cada amostra eu tenho 100 ml, certo? Sim. Deu para entender? Sim. Tá. Usando lá a estatística, né, aquele meu gráfico, ele me mostrou que 20 ml já são suficientes para eu atingir a média necessária. Então, não preciso coletar 100 ml. Só com 20 já vai ser suficiente, porque aí depois eu faço a minha regrinha de 3 e aí eu consigo identificar se em 20 ml eu tenho tantos parasitas, com 100 ml, com 1 litro, com 200 litros de sangue, eu vou ter tantos parasitas. Até aí deu para entender? Isso é matemática, gente. Mais básica que existe. Regrinha de 3. Aí, esta técnica aqui é uma plaquinha que a gente vai estar colocando sangue nela todinha.
Ela está toda preenchida de sangue. E aí eu fiz um sorteio. Então, o sorteio me deu este resultado. Então, o sorteio me colocou para coletar, para analisar 1D, 2C, 3B, 4E e 5C. Então, esses 5 foram os quadradinhos que eu avaliei. Então, quando eu avaliei eles, a minha média, né, o meu número, quer dizer, de parasitas, foi que em 20 ml eu tenho 150 parasitas. Aí eu faço a regrinha de 3. Se com 20 ml eu tenho 150 parasitas, com 100 ml eu vou ter quanto? Aí isso é regra de 3, gente. Eu multiplico aqui, ó. 20x, tá aqui, ó, 20x igual a 100 vezes 150, que dá 15 mil. Aí eu faço o que depois? Pego esse 20 e levo para baixo. Aí fica x igual a 15 mil dividido por 20. Isso é matemática. Deu para entender agora? Eita, Heloísa tinha saído, aí fica complicado. Deu para entender? A dúvida é em qual parte? Não foi culpa não, foi minha internet, mas depois eu assisto, professora. Minha internet caiu e voltou agora. Na hora que eu explicar, mas não se preocupe, não, depois mas a dúvida é em que? É na matemática? É, na matemática, mas depois eu vejo essa questão, meu Deus. É, porque eu estou assim meio lenta na matemática, mas eu... Pronto, mas é a regrinha de 3, gente. É bem simples. Então, depois você revê essa parte que eu expliquei novamente, certo? O que é a regrinha de 3, e aí vai ficar mais fácil você entender. Qualquer coisa, depois eu mostro novamente. Então, terceira perguntinha da atividade do TED de vocês, da atividade 3, né? Então, hoje a gente encerra as atividades do TED. Então, como eu quero coletar meus dados, certo? Então, vocês vão ser mais detalhados na metodologia agora. Então, vocês vão dizer como é que você vai coletar. Você vai coletar através de quê? Através de vamos supor, uma entrevista, um questionário. Qual vai ser o instrumento de coleta de vocês, certo? Se for a entrevista, né, então você vai gravar, né, vídeo, áudio, como que você vai fazer? Que aí vai ser a próxima pergunta, que é como vocês vão registrar os dados de vocês. Então, um outro exemplo aqui, você quer saber qual é o efeito da qualidade alimentar na velocidade de atletas de atletismo. Então, a gente sabe que, vamos supor que nesse estudo aqui sejam aqueles atletas de 100 metros rasos, né? Aqueles velocistas que explodem, tipo o Usain Bolt, que você pega uma velocidade muito grande, tem uma explosão, então em poucos segundos, né, você consegue ali finalizar a prova. E aí você inicialmente achou que a randomização seria interessante. Você distribui ao acaso os atletas pelos 3 tipos de alimentação disponíveis aos atletas. Você quer testar a dieta A, B e C e verificar qual dieta vai trazer um melhor resultado para aquele tipo de esporte. Só que aí você parou para pensar um pouquinho e viu que existe uma variação. Então, você suspeita que a velocidade dos atletas varia com a idade. E aí, como que você faz o experimento para ter em consideração este fato? Então, se a gente tiver, né, no caso desse exemplo, a gente está levando em consideração atletas de atletismo, né, 100 metros rasos. Por isso que eu estou dizendo que tem que ver qual é o esporte, porque dependendo do esporte vai poder variar isso que eu vou estar falando. Mas falando de atletas de atletismo de 100 metros rasos. Você pega, vamos supor que tem idades de 15, 25 e 35 anos. Então, jovens de 15 anos, eles ainda naturalmente, né, devido à sua fisiologia, eles não estão no auge do seu rendimento como atletas, tá?
a sua estrutura osteomuscular ainda está em formação, e aí eles não vão ter o maior rendimento da vida deles quando eles estiverem com 15 anos. Lógico, se eles se mantiverem treinando, né? Já quem está com 25 anos, ele está ali no auge. E quem está com 35 anos já começa a perder rendimento. Não é à toa que a gente, né, nesse esporte, a gente vê poucas pessoas acima de 30 anos competindo ainda, porque já começa a perder rendimento. Não é à toa que o próprio Bolt se aposentou. Então, a gente bloca em 3 idades. Atletas novos, aqueles com 15 anos, os de idade média, aqueles com 25, e com a idade sênior, que seria aqueles com 35 anos. Então, vamos avaliar aqui, ó. Levando em consideração a randomização, a gente não pensou na questão idade. Então, vamos supor que na dieta A, eu tenha este indivíduo e este indivíduo com 25 anos. E eu tenha este indivíduo e este indivíduo com 15 anos. Então, na dieta A, independente da dieta, eu vou apresentar os melhores resultados, porque eu tenho mais pessoas com 25 anos representando aquela dieta. E 25 anos a gente viu que seria o auge, né? Aqueles que têm um maior rendimento. Então, nesse estudo aqui, eu poderia estar dizendo que a dieta A é melhor, mas na verdade não é que ela é a melhor. É porque a gente tem aqui o quê? Um fator de confusão, que é a idade que não foi identificada, certo? Agora vamos levar em consideração aqui não a randomização, certo? Então, eu tenho a dieta A com jovens de 15 anos, com adultos de 25 anos e com os sêniores de 35 anos. Então, em cada dieta, eu tenho, ó, na dieta A, 15 anos, 15 anos, 15 anos, na dieta A, na dieta B e na dieta C. Com 25 anos, também tenho representantes em cada uma das dietas. E com 35 anos, eu também tenho representante em cada uma das dietas. Então, eu vou agora conseguir identificar realmente qual seria a melhor dieta. E eu posso até identificar outra situação. Eu posso verificar, por exemplo, que a dieta B é a melhor para indivíduos com 15 anos. Lembram que eu falei agora há pouco que existem critérios fisiológicos, né, que fazem com que o jovem ali não tenha o seu maior rendimento? Então, ele vai ter necessidades diferentes que a dieta B pode estar auxiliando e faça com que, na dieta B, a idade de 15 anos atinja o maior rendimento. Eu posso descobrir que na dieta C, os de 35 anos têm um maior rendimento e na dieta A, os de 25 têm um maior rendimento, certo? Isso pode ser resultado que eu encontre depois da minha coleta de dados. Dúvidas nesse exemplo? Hein, pessoal? Dúvidas? Não, prof, não. Então, vamos continuar. Calibração. Vocês sabem o que é isso? Vocês sabem o que é calibração? Alguém sabe o que é calibração? Eu sei que a gente manda esses equipamentos para manutenção. Aí eles dizem que vão calibrar. Agora, calibrar, o termo específico, eu não sei, professora. Certo. Então, vamos lá. Como você falou, né, muitos aparelhos a gente precisa calibrar. Alguns deles você pode calibrar você mesma, tá? Então, muitos equipamentos de química, de análise química, você tem lá os componentes químicos que você usa e consegue calibrar.
Já em compensação, existem outros equipamentos que é necessário que você leve até uma empresa, né, específica e autorizada para poder fazer a calibração. E cada aparelho também vai variar com o tempo, tá? Tem aparelho que é a cada 1 ano, vai depender do tempo e do uso daquele aparelho, certo? Para verificar qual a necessidade de calibração. Então, não acredite nos aparelhos. Calibre aparelho de pH, de balança, de fitas métricas, kit para medir glicemia, kit em amostras, metais em amostras de água, entre vários outros instrumentos, equipamentos, aparelhos que vocês possam estar utilizando. Então, antes de eu dar o conceito de calibração, um aparelho comum que vocês utilizam, né, na área de enfermagem é o tensiômetro. Seja o de pulso, né, o digital ou o esfigmomanômetro. Então, vocês vão ter aí várias opções. Só que existem aqueles que, vamos supor assim, são calibrados da forma correta, né, e outros que já chegam de fábrica descalibrado. Então, o que seria calibração? É você dar um valor conhecido para aquele equipamento estar avaliando. Exemplo, vamos supor que essa bolinha aqui, ela fosse um peso de chumbo, tá? Então, eu pegaria essa bolinha, colocaria lá na minha balança e ela pesasse, vamos supor que eu sei que ela pesa 1 quilo. Então, eu coloco lá na minha balança. Então, se eu tenho conhecimento do valor dela, que é de 1 quilo, a balança que eu estou colocando ali, ela tem que mostrar o valor de 1 quilo. Se ela der o valor, por exemplo, de 1.382, significa que ela está descalibrada. Ela teria que me dar o quê? Ela teria que me dar 1 quilo. Tá bom? Então, eu preciso o quê? Calibrar aquele equipamento. Então, calibração é igual a verificação de uma medida de um aparelho, usando como padrão uma amostra com valor conhecido. Certo? Calibre os instrumentos de medida para evitar fatores de confusão. Então, imagine vocês trabalhando, verificando a pressão das pessoas e aquele aparelho estando descalibrado. Vamos supor que ele esteja descalibrado 2 pontos a mais. Então, a pessoa que tivesse a pressão ali 120 por 80, ela estivesse apresentando 140 por 100. Então, apresentou num dia, aí você já achou estranho, né? Aí no outro dia vai de novo, tá apresentando 140 por 100. No outro de novo, 140 por 100. Então, você vai achar que aquela pessoa está ficando hipertensa, né? Ela está hipertensa e aí vai recomendar, né? O médico vai prescrever ali hipertensivos. Mas aí não é porque a pessoa estava doente, era simplesmente porque o aparelho estava descalibrado. Então, olha o quanto que pode ser prejudicial para a vida das pessoas, quando a gente vai falando principalmente da área de saúde. E aí, um outro exemplo, que poucas pessoas sabem a forma correta de calibrar. Na verdade, a constância correta de calibrar. Todo mundo aqui conhece aquelas fitinhas de glicemia, certo? Você vai, fura o dedo, ali faz a coleta, né, do capilar, furou lá o dedo, botou a gotinha de sangue no aparelho, coloca a fitinha no aparelho e o aparelho diz lá quanto que está a glicemia da pessoa. Todo mundo conhece, não conhece? Tem alguém que não conhece? Acho que todo mundo conhece. Vocês já estão quase formando, sabem muito mais do que eu. Então, o que é que acontece? Existe uma caixinha, né, que vem trazendo aquelas fitas. Lógico, existem outros modelos hoje em dia que eles já vêm a uma única unidade, aí não precisa estar calibrando. Mas eu estou falando daqueles que tem a caixinha com várias, às vezes 50, 100 unidades das fitinhas. E aí, dentro dessa caixinha, ela existe uma fita teste. Então, essa fita teste, ela está calibrada para aquele lote, para aquela caixinha. Então, quando você abrir aquela caixinha, antes de você usar uma fitinha daquela, você tem que calibrar seu aparelho para aquele lote. Usou todas as fitinhas, vamos supor que você está fazendo um evento,
você vai coletar a glicemia de 1.000 pessoas, então você vai usar várias caixinhas ali. Então, cada caixinha que você abrir, você tem que calibrar, tá? Tem gente que abriu a primeira caixinha, calibrou, depois das 1.000, no outro evento é que vai calibrar novamente. Não, isso está errado. Tá? Então, cada caixinha você deve estar fazendo a calibração, tá? Para evitar fatores de confusão ali, resultados errados, não só na pesquisa, né? Mas neste caso aqui, na saúde do paciente. Então, calibre para ter certeza da exatidão e imprecisão. Então, se a gente estiver comparando com um alvo, a gente tem que acertar aqui. Estou tentando fazer o círculo, né? Então, a gente tem que acertar aqui e não ser disperso, né? Impreciso e inexato. Bom? A gente tem também numa pesquisa que a gente chama de variabilidade intra-observador, ou seja, é a imprecisão ou inexatidão introduzida pelo erro humano. Né? Então, quando a gente tem mais de uma pessoa coletando os dados na mesma pesquisa, às vezes isso pode causar influências negativas na mesma. Como assim? Devido a vários fatores que o indivíduo, inclusive questão cultural, pode estar influenciando em você coletar os dados de forma diferente da outra pessoa, ou seja, você não está seguindo um padrão. Então, para evitar isso, o que é que se faz? A gente cria protocolos, tá? Então, protocolos vão fazer com que as pessoas pratiquem, né, a mesma forma de coleta de dados. Então, exemplo, num concurso de beleza, eu pego 5 homens para escolher entre essas 3 qual é a mais bonita. Então, de acordo com a cultura dele, ele pode dizer que é a primeira, que é a do meio ou que é a última, ou nenhuma delas, ou todas elas. Né? Então, isso é muito relativo. Às vezes, a gente tem isso no caso, né, nesses concursos de beleza, como Miss Brasil, Miss Universo, essas coisas. Só que às vezes a gente passa assim e vê, né? Aí, eita, eu conheço uma mulher mais bonita do que essa que tá ali, né? Como Miss Universo. Por quê? Porque cada pessoa, né, tem os seus critérios de beleza e muitas vezes não só de beleza. Um exemplo, às vezes você conhece uma pessoa que fisicamente ela pode ser linda, mas aí você conhece ela pessoalmente, você sabe o caráter dela, né? Você conhece ela mais a fundo. E aí ela é uma pessoa tão, vamos dizer assim, mau caráter, né? Que aquela casca, né? Aquela beleza externa para você não representa mais nada. Para você, você olha para aquela pessoa e aquela pessoa ela se torna feia, né? Por quê? Porque você associa, como você conhece ela, você sabe e como que ela é, e aí associa não só a beleza que você está vendo, né, externa, mas também a interna. Então, para evitar isso, o que é que acontece? Existem, né, critérios, protocolos, uma ficha de avaliação, onde os jurados lá dos Miss Universo da vida, concursos de beleza da vida, vão estar anotando e avaliando qual seria aquela que representa, dentro daqueles pré-requisitos, a que é a mais bela. Então, a variabilidade interobservador é o erro originado pelo fato de vários observadores coletarem os dados. Exemplo, vamos supor que você esteja fazendo uma pesquisa, lá, vou trazer o mesmo exemplo que a gente falou antes, né? Lá no microscópio, coletando dados lá dos parasitas e tal. E aí, vamos supor que eu seja bem cuidadosa, minuciosa, e eu passe 2 horas avaliando cada amostra. Já um outro colega que está coletando os dados comigo, ele passa só meia hora analisando cada amostra. Então, pode ser que a gente tenha resultados diferentes, porque pelo tempo de coleta, né, pode ser que eu ache mais coisa e o colega ache menos coisas. Então, a gente precisa criar um protocolo. Então, vamos dizer que a gente defina que todo mundo tem que coletar pelo menos analisar pelo menos 1 hora aquela amostra. E aí, quem coleta muito rápido vai ter que ter mais cuidado, né, mais atenção, e quem demora demais vai ter que dar uma acelerada, certo?
Diferença nas leituras entre aparelhos também cai na mesma categoria. E aí vem aquilo que eu falei, né? O ideal é que você utilize a mesma marca e modelo para não causar variação nos seus resultados oriundas do tipo de equipamento que você estava utilizando. E aí é necessário que você tome decisões, né? Então, decidir como medir. E aí, cada um individualmente, em cada pesquisa que for fazer, tem que perguntar a si mesmo: qual é a precisão que eu necessito na minha pesquisa? Exemplo, se eu estou fazendo um estudo com crianças recém-nascidas prematuras, eu vou trabalhar com o peso delas. Eu utilizo quilos ou eu vou utilizar gramas? O que é que vocês acham? Trabalhando com prematuro, recém-nascido prematuro, eu vou utilizar quilos ou utilizar gramas para averiguar o peso dessas crianças, para fazer a minha coleta de dados? Gramas? Gramas, com certeza. Qualquer graminha a mais ali, para um bebê que nasceu no tempo... Qualquer graminha é lucro, né? Isso. Para um bebê que nasce saudável no tempo correto, a gente, gramas já fazem diferenças, por exemplo, de uma semana para outra. Imagine um bebê prematuro, né, que já está com risco de vida, às vezes nasce um bebezinho com meio quilo. Então, qualquer graminha ali a mais ou menos faz uma diferença imensa naquele bebê. Agora, vamos supor que eu estou fazendo um trabalho com adultos, com pessoas adultas. Eu vou usar quilos ou vou usar gramas? No adulto já vale o quilo, né? Já vai quilo, né? Por exemplo, eu tinha um conhecido que no almoço ele comia 1,2 kg. Então, se a gente fosse estar trabalhando com grama, né, seria ali um monte de números desnecessários, porque se tomar um copo com água, né, tem gente que toma ali, vamos supor, um milkshake, alguma coisa de 500 ml, 700 ml, então gramas seria insignificante quando a gente estivesse falando de adultos, tá bom? Então, gente, a nossa última pergunta do TED é como eu quero registrar os meus dados. Então, vocês vão fazer o seguinte, a pergunta anterior, vocês vão complementar com essa. Registrar seria o quê? Como eu vou estar coletando através de vamos supor, eu vou fazer uma entrevista, então eu vou registrar através do quê? De uma filmagem, tá? Através de um áudio. Eu vou registrar através de um questionário. Então, eu vou fazer um questionário, vou fazer uma ficha ali com as perguntas e vou fazer esse registro. Vou registrar no meu caderno. Então, como que vocês vão estar fazendo? Numa planilha eletrônica, tipo Excel. Então, como que vocês vão estar registrando os dados de vocês? Tá bom? Então, encerramos a aula 3, mas por hoje ainda não é só. Vamos abrir aqui a outra etapa. Professora. Tá? Oi. Professora. Oi. Para que esse TED para quando? Para que data esse TED? Eu vou mandar o link para vocês e vai ter alguns dias para vocês responderem, tá? Tá certo? Mas já vai ser a nota da prova ou o TED mesmo? É o TED. É o TED. Vale até 2 pontos na prova. Lembre-se que a prova é uma prova oral. Certo? De acordo com o tema que a gente escolheu para o... Sim, todas as perguntas do TED são referentes ao trabalho de vocês. Certo? Então, professora, a senhora disse que a gente iria apresentar o TCC. No caso, seria essas respostas essas perguntas? Não, a apresentação é lá no final. Isso, Ah, querendo ou não, 2. vai estar... Não, no final do 1. Isso, querendo ou não, vai estar no trabalho, entendeu? As perguntas do TED, querendo ou não, estão no trabalho. Vocês respondendo o TED, vocês já estão colocando qual é a justificativa do trabalho de vocês, a pergunta norteadora, hipótese, metodologia. Então, vocês, querendo ou não, vocês já estão construindo, mesmo sem perceber. Depois é só vocês organizarem tudo, tá bom? Tá bom. Então, obrigada. ai, meu Deus, o que foi que eu fiz aqui? Então, vamos iniciar aqui a padronização da escrita,
Então, tudo que a gente estava falando agora fazia parte do trabalho de vocês, mas dando um direcionamento para que vocês pudessem compreender antes de fato, começar a escrever, certo? Então, vocês vão começar a poder escrever a partir de agora, organizando as ideias de vocês, né? Já tendo alguns fundamentos que a gente falou até então, junto com as perguntas, né? Para poder estar criando o trabalho propriamente dito. Então, a padronização da escrita em RAD. Em RAD vem do inglês para introdução, metodologia, resultado e discussão. Então, esse A, né, seria esse Ezinho aqui de end, né, de inglês, que seria o I. Então, na introdução, vocês vão dizer qual é o problema, ou seja, a questão a ser estudada. Né? Então, lembrando que a introdução, a gente tem a contextualização, a justificativa, pergunta norteadora, hipótese e objetivos. Tudo isso vai estar dentro da introdução. Aí depois a gente tem materiais e métodos que vocês vão trazer como será estudado, porque vocês estão construindo o projeto, tá? Então, como será estudado vai ser o que vocês vão estar colocando no trabalho de vocês. No TCC2, a metodologia, vocês vão substituir os verbos que estavam no futuro por verbos no passado, porque a pesquisa já foi realizada. Resultados e discussão. Nos resultados, vocês vão colocar quais as respostas, ou seja, o que é que foi encontrado com os dados de vocês, apresentando os resultados. E na discussão, qual o significado de cada uma daquelas respostas que vocês trouxeram. E aí a gente tem aqui esse esqueminha de formatação, né, de como que vocês vão estar construindo o trabalho. Lembrando, eu estou trazendo para vocês aqui a forma da escrita científica. Independe da norma de formatação que vocês estejam seguindo. Então, tudo que eu estou ensinando para vocês aqui vai estar dentro de um trabalho científico. Agora, se vai estar dentro de uma sessão individual ou de uma sessão separada, aí é só formatação. Que até eu lembrei agora que o Gabriel mandou uma mensagem para mim, que ele não tinha compreendido a questão das sessões. Eu não entendi direito a dúvida dele, nem sei se eu acho que eu nem respondi. Ele nem está mais aqui, ele saiu da aula. Bom, mas ele estava com a dúvida em sessão, depois eu vou ver qual foi a mensagem dele que eu lembrei agora. Eu acho que eu devo ter clicado e, como eu estava ocupada, eu não vi se ele tinha respondido. Então, o que é que a gente tem? Aqui está escrito em inglês, então está primeiro o abstract, mas na verdade é o resumo, né? É a primeira coisa que vem no trabalho. Então, o abstract, vocês vão estar trazendo, como é que eu falo? O próprio resumo do trabalho. Ele é a última coisa que é feito, mas a penúltima, ele é a primeira coisa que é apresentado, mas é a última coisa que é feito. Porque eu só posso fazer o resumo de algo que já foi concluído, tá? Então, eu preciso ter o trabalho para depois fazer o resumo. Na minha introdução, observem que ele está num formato de funil, né? Onde a gente tem aqui a parte de cima mais larga e a parte de baixo mais estreita. Então, como que eu vou construir a minha introdução? Que é o que a gente vai ver na semana que vem, com o esqueleto. Então, eu trago informações e vou afunilando até onde eu quero chegar. Vou trazendo a minha contextualização, introduzindo o leitor para o tema e depois eu vou focando até chegar nos meus objetivos. Então, depois eu tenho a minha metodologia, meus resultados e a discussão é o oposto da introdução, ó. Onde eu afunilava na introdução, agora na discussão eu vou desafunilar, tá? Neste outro modelo, eu tenho o resumo e a introdução, né, da mesma forma, só que agora eu tenho resultado de discussão e depois a metodologia. Então, a metodologia que antes vinha logo após a introdução, ela está vindo aqui para o final. Eu, Clênia, particularmente, eu não gosto de ler artigos neste formato. Por quê? Porque para eu poder compreender os resultados de discussão apresentados, eu preciso saber como que o trabalho foi coletado, né? Como que aqueles dados foram coletados, e aí é necessária a metodologia. Então,
é um formato que existe também, né? E aí você, tem metodologia. O que mudou? Só a posição, certo? Este outro modelo aqui, a gente começa da mesma forma. Resumo, introdução, metodologia, os resultados e discussões vão sendo apresentados e discutidos. Então, cada resultado que for apresentado, ele já vai sendo discutido ao mesmo tempo, que é o que a gente vai fazer no nosso modelo. E, por último, a conclusão. Só que aí eu pergunto para vocês, tá? Aqui tem a conclusão. E aqui não tem conclusão, não? Desses outros dois modelos? Hein, gente? Tem ou não conclusão? Bora, gente, responde aí. Eu tenho ou não conclusão nos primeiros dois modelos? Pessoal? Eu acho que não, professor. Eu acho que não. Não. Então, vamos lá, vamos descobrir. Toda pesquisa ela vai ter conclusão, tá? A diferença é que aqui existe uma seção separada, só para conclusão. Já nesses outros dois modelos, a conclusão vai estar dentro da discussão. Então, o último parágrafo, ou os dois últimos parágrafos deste modelo, da discussão, tá? Neste modelo aqui e nesse outro modelo aqui. Então, os dois parágrafos, o último ou os dois últimos parágrafos da discussão vai ser a conclusão de vocês. Então, a gente vai ter a conclusão aqui, vai ter a conclusão aqui e vai ter a conclusão aqui. A diferença é que neste último modelo, a conclusão, ela está sendo feita... Ai, gente, vocês não estão vendo. Estava sem transmitir a tela e vocês nem falaram nada. Então, nesse primeiro modelo, a gente vai ter a conclusão aqui em discussão. No segundo modelo, a conclusão também vai estar dentro da discussão. E nesse último modelo, a gente vai ter a conclusão numa seção separada, tá? Então, todos eles têm conclusão. A diferença é a formatação, aonde que ele vai estar ou não sendo apresentado. E aí, a gente chega aqui, né, em algo importante, que é antes de planejar o artigo, colocar as seguintes questões em pauta. Qual é a mensagem que você quer transmitir? Qual é o formato correto que você quer transmitir a mensagem? E qual será a audiência da sua mensagem? O que, por quê e como? Vamos colocar de forma prática, né? Porque vocês devem estar tudo perdido. Professor, eu não entendi, foi nada. Né? Então, vamos colocar um exemplo prático aqui nessas perguntas para vocês compreenderem. Então, vamos supor que eu vou fazer uma pesquisa onde eu estou desenvolvendo, eu quero falar sobre a questão de parasitoses na infância, tá? Então, eu vou para uma escola e vou fazer um levantamento com crianças de 6 a 8 anos, onde eu quero orientá-las, né, informar elas, fazer algumas perguntas também. Minha coleta de dados vai ser com crianças de 6 a 8 anos. Então, o que é que eu descobri? Eu descobri quem é minha audiência, tá? Minha audiência vão ser crianças de 6 a 8 anos. Então, com esse meu público, eu preciso fazer o quê? Ter um formato para transmitir a mensagem. Eu poderia estar fazendo uma aula como essa aqui, colocando um data show e falando para essas crianças. Seria eficaz? Hein, gente? Pessoal? Não, professora, não. Criança geralmente é mais assim dinâmico, né? Tem que passar para elas de forma mais fácil para elas entenderem, né? Que é o que a gente chama, né, de uma metodologia lúdica. Então, o formato correto para eu transmitir a mensagem para a minha audiência, que são crianças de 6 a 8 anos, eu teria que estar fazendo algo lúdico, fazendo joguinhos, brincadeiras, até gincanas, né, para eles se
competirem entre si depois de ter feito alguma coisa ali para testar se eles realmente aprenderam. Então, eu estaria ali trazendo, né, uma linguagem correta para a faixa etária que eu estou estudando. E aí a mensagem que eu vou querer transmitir, que é a mensagem dos cuidados, né, com a lavagem das mãos, com a higiene, não andar descalço, não comer algo que caia do chão e etc., ela vai ser eficaz, porque eu estou conseguindo colocar um formato correto para a audiência que eu estou querendo atingir. Deu para entender? Alguém ficou com dúvida nessa? Sim, professora. Então, vamos continuar. Vamos supor que eu não quero apenas, neste estudo, trabalhar com as crianças. Porque o que chega na criança não depende só dela. Depende também dos responsáveis, né? Então, eu preciso orientar aqueles responsáveis da forma correta de lavagem dos alimentos, né? Aqueles alimentos que precisam ser cozidos na temperatura correta, pelo tempo correto. Então, tudo isso eu preciso atingir também os adultos. Então, a minha audiência mudou. Agora são os responsáveis. O formato, eu vou utilizar o mesmo que eu utilizei com as crianças. Joguinhos, brincadeirinhas. Hein, gente? Eu vou usar o mesmo método? Não, aí já é diferente, né? Ou vou ter que adaptar para a minha nova audiência, né? Minha nova audiência agora não são adultos, então formato correto. Eu vou, por exemplo, eu posso até utilizar agora um data show, mas existem muitos pais que podem até nunca nem ter frequentado uma escola, né? Não saibam ler e escrever. E aí eu preciso adequar tanto para aquele pai que seja da área de saúde, quanto para aquele que nunca frequentou a escola. Então, vou ter que adequar a minha linguagem e o meu formato para que a minha mensagem seja transmitida da forma correta. Então, eu posso estar utilizando até data show, mas utilizando mais o quê? Imagens. E não texto, porque texto pode ser que eu não consiga alcançar, né, aquela pessoa ali que, porventura, não saiba ler. Agora, se eu estiver utilizando os professores, eu quero orientar também os professores para quando aquelas crianças estiverem na escola, elas tenham aquela orientação correta. Eu vou usar o mesmo formato? Não, aí professor já vai se aprofundando mais, né? Aí, como é professor... já tem um hábito de ler, já tem um hábito de prestar mais atenção. Isso, vão ter minúcias ali que os professores vão poder estar utilizando, né? Então, eu já vou adequar mais minha linguagem. E agora eu quero publicar meus resultados, né? Eu terminei meu trabalho, eu vou publicar meu trabalho, vou apresentar num congresso, né, específico da área de saúde. Eu vou ter que adequar a minha linguagem, o meu formato? Vou. Por quê? Porque agora eu posso falar de Ascaris lumbricoides, Schistosoma mansoni, então eu posso utilizar termos técnicos, né? Nomes científicos específicos da área, por quê? Porque ali eu estou falando, né, voltado para profissionais da área. Coisas que, por exemplo, eu não faria com os pais. Então, se eu chegasse para um pai e falasse, a tricomonas vaginalis, Ascaris lumbricoides, a Taenia saginata, ele ia dizer, o que danada é isso, né? Eu tô com alien dentro de mim, né? Então a gente precisa estar tendo este cuidado quando for transmitir a informação de acordo com a audiência que a gente quer, tá? Então a mensagem da gente tem que estar adequada com o formato correto para a audiência que a gente vai ter. Então, gente, na próxima aula, nós falaremos aqui sobre a questão do esqueleto, tá? Para que vocês comecem a escrever, vocês precisam organizar as ideias de vocês fazendo um esqueleto, ou seja, fazer um roteiro, uma lista do que vocês querem tratar, na ordem a qual vocês querem tratar, começando a escrever cada sessão só depois de ter o esqueleto. Então, um bom trabalho, ele nunca acontece, ele é o produto de um trabalho bem organizado. Então, vocês precisam se dedicar, vocês precisam, como eu havia falado já antes, separar um tempo, assim como tem o horário da disciplina, separe um horário para vocês se focarem na construção do trabalho de vocês, tá certo?
precisa disso para que não se acumule e aí o prazo encerre e você fica, ai meu Deus, não consegui terminar. Não conseguiu porque não levou a sério, né, as etapas e o tempo que seria necessário para a construção do trabalho. Então, gente, por hoje é só. Fiquem com Deus, tenham um excelente final de semana e deixa eu ver, Flávia nem está aqui, eu não sei se ela depois vai ver o vídeo. Top, professora. Quero deixar os parabéns para a aluna Flávia, né, que está comemorando aniversário hoje, então depois ela vê os parabéns lá para ela. Então, tchau, tchau, gente. Tchau, se cuidem. Boa noite. Boa noite. Semana que vem a gente se encontra novamente e vão adiantando o trabalho de vocês, tá? Não deixem acumular o trabalho. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.